Esta semana João Miguel Tavares vem em cuecas. Pedro Mexia de gravata, mas em tronco nu, e Ricardo Araújo Pereira em pelota. Está reunido o Governo Sombra, de novo no aconchego da rádio. Viva, sejam bem-vindos, agora de novo apenas em versão radiofónica, durante os meses de junho e julho, enquanto a pátria anda de calções. Está a gostar de poder voltar a empernar discretamente e sem câmaras por perto com o Pedro Mexia, Ricardo Araújo Pereira? Oh, Carlos, não sei do que é que está a falar. Nunca isso aconteceu, nem acontecerá. Os nossos ouvintes conhecem-nos. A não ser inadvertidamente. E, portanto, realmente, sim senhor, o aconchego da rádio, estamos todos muito contentes, mas não vamos... É mais quentinho aqui. É como eu sempre digo, o contentamento muitas vezes redunda depois em mariquice, e não pode ser, tem que se referir a isso. Na semana passada faltámos à chamada, não houve Governo Sombra, mas o Haiti-Peru foi um grande jogo, não foi, Ricardo? O Haiti-Peru, oh Carlos, eu fiquei realmente, repare, de substituírem o Governo Sombra pelo Haiti-Peru, é realmente, como é que é possível as nossas opiniões serem menos interessantes do que um jogo em que, por acaso, Paulo Guerreiro, que já foi 2 vezes o melhor marcador da Copa América, diga-se, marca um tento de belo efeito. Se calhar foi melhor assim. Se calhar, na verdade, gosta de ver a pátria em calções, João Miguel Tavares? Haiti-Peru, estava a ver, sim. Opa, eu gostava, gosto. Oh, Carlos, já agora deixa-me só dizer alguma coisa. Vamos despachar isto que vai dar o França-Roménia, está bem? Vamos embora. E a pátria em calções, João Miguel Tavares? Opa, não sei o que queres que eu te diga. Eu fico um bocadinho triste, mas não é por causa do Governo de Sombra, é só porque... Mas eu até estou com medo de dizer, porque isto é conversa de velhinho, pá, e depois sinto-me já aqueles velhinhos caquéticos que protestam contra tudo. Mas entristece-me de facto um bocadinho nesta altura. É só por causa da altura política que nós vivemos, não é? Em 2004 achava ótimo, nos anos 90 estava tudo maravilhoso, impecável, vamos-nos todos lixar para isto e toda a gente vai, mas é para casa ver a bola ou para o estádio ver a bola. Mas neste preciso momento, em 2016, quando isto tudo já começa outra vez a correr tão mal... confesso-me que me custa um bocadinho o pessoal todo entreter-se com a bola, mas lá está, parece um velho, pá, parece um velho desmorrido. Oh, Carlos, eu discordo do idoso que acabou de falar, sabe? Eu acho que eu tenho confiança no povo português e na sua capacidade de multitasking. Eu acho que o povo português consegue ver o Haiti-Peru ao mesmo tempo que se vai preocupando com as coisas do país. Mas e depois não estás lá tu para os iluminar. Exatamente, eu esqueço-me sempre dessa parte. Essa parte que dura é mais. Vocês esquecem sempre do vosso papel de iluminador do povo. É isso mesmo. E vaticínios para o Europeu de Futebol, Pedro Mexia? Vê a seleção portuguesa como candidata à vitória? A candidata a passar à fase seguinte já não era mau. Não, estás maluco? Toda a gente passam são 24 pois, agora equipas. São 24. Passam, quantas é que passam? 18 ou 16? Nós chegámos a uma final do Europeu quando tínhamos a geração de ouro e perdemos com a pior equipa que já foi campeã europeia da história, pelo menos da história que eu me lembro. Isso foi uma oportunidade histórica. Vamos ver. Mas vamos ser campeões, não ganhámos 7-0 outro dia? Sim, com os senhores, enfim, de uma potência do futebol, como se sabe. Não, mas eu tenho alguma confiança, não necessariamente na campanha da seleção, mas no aparecimento destes novos jogadores, que finalmente está a acontecer uma renovação geracional. É verdade que são quase todos de outra equipa que não a nossa Benfica, dos nossos 4, mas e o que era já não é. Já estamos a alienar outra vez. Estão a notar o profissionalismo deste comentário? Será que Pedro Mexia se está a fazer aos cargos de comentador? Tu compraste a coleção da Panini, Pedro? Tens a caderneta? Panini, tenho do México 86, essa tenho. Depois daí segui menos. E então, como é que estão a comemorar o Dia de Portugal? Carlos, não sei se da raça, no caso de algum de vocês. Não, quer dizer... O que é essa boca? Isso não foi para mim, pois não? Só se foi para o Pedro Mexia. Quem enfia a carapuça é que sabe. Algum de vocês, mas alguém aqui comemora o Dia da Raça, pá. Eu sou de uma raça indefinida, na medida em que tecnicamente sou caucasiano, mas à vista desarmada sou uma espécie de magrebino. E portanto é muito fácil para mim estar no Egito e falar em árabe comigo porque pensam que eu sou... Mas isso para todos nós, menos o Pedro Mexia que tem aquele ar de sueco. Exatamente. É viking. Sim, mas eu, Carlos, só para responder à sua pergunta, eu hoje comi sardinhas, bebi um copo de vinho tinto e disse mal da vida. Portanto, é um português. Viva Portugal. É um português de gema. Eu cá ouvi dizer, mas não me digam, eu não quero acreditar que isto seja verdade, que Marcelo Rebelo de Sousa
quebrou o protocolo. A sério, eu ouvi dizer que quebrou o protocolo. E parece que também houve caneladas do François Hollande a dizer: "Oh Marcelo, despacha dessa porcaria que eu quero ver a bola." Pá. Isso não é bem uma canelada, é um amigável. Não. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa, quando marcou o 10 de junho em Paris, ninguém, provavelmente o Paulo Magalhães ainda não estava em Belém, e ninguém lhe mostrou o calendário do europeu. Que era o dia da abertura do europeu. Com certeza, é que o Hollande deve ter sido com um ar de fastio. Mas o que é este chato vem para aqui agora no dia 10? Desopila que eu quero ver a bola. Vamos então esperar pela estreia da seleção portuguesa na próxima quarta-feira, no jogo com a Islândia. E agora, como habitualmente, vamos distribuir as pastas ministeriais com o Ricardo Araújo Pereira a querer ser, por esta semana, Ministro da Mota. Isso é alguma homenagem a Mota Soares, o ministro do anterior governo que foi tomar posse de lambreta, Ricardo Araújo Pereira? Não é. Na verdade é outra Mota. A Mota é outra. Mas é o mesmo... Mais potente. A Mota é linda. É mais potente, sim, exato. A Mota é linda e é linda enfim, e dá... basicamente as motas normalmente têm só 2 lugares, não é? Mas esta tem muitos. É uma moto que tem mesmo muitos lugares. Tem um sidecar onde cabe muita gente. É a Mota em Gil. É a Mota em Gil, sim. E Paulo Portas é daquelas surpresas, não é? Um ex-ministro. O que é que há de errado para a Mota em Gil no novo emprego de Paulo Portas, no seu entender, Ricardo Araújo Pereira? Eu percebo a sua insinuação, Carlos, que diz no fundo, quer dizer, um ministro sai do governo e tal, depois arranja um emprego, e porque é que o emprego não há de ser na Mota em Gil? Há sempre esse suspiro, não é? Mas... Era uma pergunta. Ok, eu sei que era. Mas ele sentiu o suspiro. Eu senti, sim. No seu processo. Enfiou a carapuça pelo dia da raça. Parecia uma discussão conjugal. Eu sei muito bem o que tu queres com essa pergunta. Ele sentiu o bafo de Carlos Vaz Marques no seu pescoço. Não foi. Não senti, não. Que imagem. Meu Deus. A gente vem para a rádio e pronto, está aberta a pouca vergonha. Ele senta, não tem câmaras a apontar para mim, por isso em princípio isto não fica registado. Olha que fica. E portanto... Então, o que é que há de errado, repito, no novo emprego de Paulo Portas? Carlos, o que há de errado é que não é a frutaria, não é? Uma coisa era o Paulo Portas, olha, saiu do governo, agora arranjou um emprego onde? Na frutaria do senhor Santos. E não é. É outra vez na Mota em Gil. Outra vez na Mota em Gil, numa grande empresa de construções, como é que se chama? Mastigação de resíduos, ou o que é, coisas assim. Tudo uma série de coisas que constroem pontes para o Estado e tal. E tem tudo uma relação muito íntima com o Estado. Mas não lhe parece natural que os políticos, depois de saírem da política, aproveitem os conhecimentos que fizeram, naturalmente, para, por exemplo, encontrar emprego? É irritante o advogado do diabo, não é? É irritante. Que ele percebe, agora tenho a fazer aqui perguntas. Não, está-me a irritar, Carlos. Mas, já percebi. Se é portanto, natural, vou continuar por este caminho. Exatamente. Se é natural. Vamos lá ver. Claro que é natural. O homem conheceu gente. Durante estes anos. As pessoas que essa gente tem boas perspectivas de vida, ou oferece boas perspectivas de vida. Os atuais agora empregadores para sabem ir... que ele conheceu. Pronto. Claro. Eu acho que natural é. Eu acho que também é natural que as pessoas se irritem que o governo seja uma espécie de estágio profissional muito bom em que as pessoas estão durante uns tempos e depois arranjam excelentes empregos. Mas tu estás a desconfiar dos conhecimentos de Paulo Portas no domínio do betão armado? Não. E dos resíduos? Não estou, não. Toda a gente sabe que ele percebe montanhas disso. Sim, sabe muito sobre resíduos. Isso sei eu. O facto de Paulo Portas, enquanto ministro, ter ido à América Latina com a Mota em Gil por 6 vezes durante 4 anos, como noticiou o Público, suscita-lhe alguma questão de ordem ética a este respeito, João Miguel Tavares? Ora, é essa. Então, mas porquê? Sabes o que é que eu acho digno nesta coisa da América Latina? É porque, vá-se lá saber porquê, os conhecimentos dos políticos portugueses são sempre ou em África ou na América Latina. Não há um ministro que saia e diz: este senhor foi para a Mota em Gil. Então, e porquê? Porque tem uns conhecimentos supimpas na América do Norte e na Europa, em Inglaterra ou no Canadá, não sei porquê, é que nunca têm conhecimentos nesses sítios. É sempre do Equador para baixo. Mas pode dizer-se que Paulo Portas vai continuar a fazer... É uma coincidência geográfica, certamente. Nunca há ninguém que diga: este senhor realmente, ali na zona de Washington, ele é muito bem frequentado. Paulo Portas vai continuar a fazer diplomacia económica por outros meios. Exato, mas só no lado de baixo do Equador, como diria
o grande Chico Buarque. E o que é que existe no lado de baixo do Equador? Pecado não é. Não é pecado. Não é pecado. Não existe. Não há pecado? Exatamente. Não existe pecado. Vê incompatibilidade entre o Portas político e o Portas assalariado da Mota-Engil, Pedro Mexia? Não é por acaso que este tipo de práticas se costuma chamar portas giratórias, ou seja, esta ideia da pessoa passar do governo não há para os aí um negócios. erro de concordância, não. Não, mas É o portas giratório. Não, mas de facto... Mas ele gira várias portas, portanto é realmente portas giratórias. Eu É acho, uma na América Latina já e outra aconteceu, em África. já aconteceu recentemente com o caso de Maria Luísa Albuquerque. A mim faz-me um bocadinho de impressão que as pessoas reajam dizendo que a ética é a lei. E de facto a lei não proíbe... Essa frase é de Pina Moura. Sim, já foi usada com Olha, alguma lá facilidade. Exato, olha, lá olha. está. Isso é autodefesa. Mas é uma frase que me faz muita confusão e, sobretudo, enfim, Paulo Portas é católico. Um católico sabe que a ética não é a lei. A ética é muito mais... abrange assuntos que a lei não pensaria. Está bem, mas e depois não te esqueças que isto são assuntos de Estado e ele faz a divisão entre a religião e o... Não são assuntos de Estado, quer dizer, vamos lá ver. Não, o Estado é laico, Pedro, por isso Que não tragas o catolicismo para aqui, nós tragas a vida do homem. Que enquanto ministro e para fazer diplomacia económica levasse empresas portuguesas com presença lá fora e fizesse para que elas tivessem sucesso, é normal. Menos normal, ou mais suspeito, ou mais incomodativo, é depois, na sua vida privada e profissional, logo a seguir, não é? Sem o tal período de nojo, não é? Transita dessa forma, porque depois aí é a questão da mulher de César, não é? Que não é do Carlos César. Porque realmente as pessoas dizem, e eles todos defendem, todos os defendem, quem os defende, que defendeu Maria Luísa Albuquerque, defendeu Paulo Portas e antes defendeu outros políticos do PS e de outros partidos, dizendo, mas não fizeram nada, a lei permite, não está nada de errado, não é nenhum crime. Não é, mas nenhuma destas coisas, e muito menos elas sucessivamente acontecendo, dão bom nome à classe política, porque dão a ideia de que, de facto, que as pessoas se aproveitam abusivamente dos seus contactos, dos seus conhecimentos, para depois terem vantagens profissionais disso. Têm direito de ir à sua vida, mas também têm direito de não deixar uma certa suspeita e um certo mau aspecto. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Mota. Agora, o João Miguel Tavares pretende ser Ministro dos Afogados. Quer tutelar os nadadores salvadores, João Miguel Tavares? Não, Carlos. Eu gostava de tutelar aquele senhor que agora que está com um machado. A época balnear, não é? Não. Quero tutelar aquele senhor que está com um machado a dar valentes machadadas no casco e, portanto, isto já começa a meter água por todo lado. Mas eu acho que... Quero falar do discurso de António Costa no Congresso do PS. Exatamente, eu quero falar exatamente disso. Mas eu penso que nós tínhamos um som, não é? Tínhamos e temos. Palavras... O Primeiro-Ministro diz que há assuntos mais importantes do que o déficit. Quando esta semana, só esta semana, 1000 seres humanos, pessoas como nós, morreram afogadas no Mediterrâneo a tentar chegar à Europa. Perante este quadro, o que a Europa parece querer entreter é discutir se o anterior governo português excedeu em 2/10 os limites do déficit orçamental. António Costa, no Congresso Socialista, no fim de semana passado, o que é que viu de errado nesta declaração, João Miguel Tavares? É pá, tudo. Vi tudo. Se calhar é a minha costola católica, como a do Paulo Portas. Espero que a minha é um pouco melhor desenvolvida. Eu não consigo conceber esta junção de temas. Acho isto de um mau gosto atroz. Isto quer dizer o quê? Que enquanto houver um sírio a morrer afogado no Mediterrâneo, a Comissão Europeia não se pode preocupar com o déficit português? Quer dizer, isto é uma demagogia altamente barata, não é? Porque suponho que a Europa consiga em simultâneo pensar no déficit e pensar como tem a obrigação de pensar na questão das pessoas que estão a tentar chegar à Europa, mas consegue pensar em mais do que uma coisa ao mesmo tempo. O próprio António Costa, estou convencido que ele consegue pensar em mais do que uma coisa ao mesmo tempo. Ora,
isto é obsceno. Estar a ir buscar aquilo que é uma das grandes tragédias humanitárias atuais para, de repente, estar a enfiar ali e a desculpar-se com o déficit. Vão-se, mas é preocupar com os senhores que estão ali a morrer e deixam-nos em paz. Isto não se faz. Agora, o que eu acho que isto revela, de forma, diria eu, um bocado freudiana, é a única ponte para a salvação deste governo de António Costa. É se realmente muitas coisas começarem a correr muito mal na Europa. Não é? Seja os desgraçados dos sírios, seja o Brexit, seja as eleições espanholas, seja os protestos franceses, o que for. Ou seja, eu acho que o António Costa está metido numa camisa onde, quanto pior corram as coisas lá fora, melhor para ele, porque pode ser que a desgraça do seu governo vá passando despercebida. Felizmente tem sorte, porque é raro acontecerem coisas más na Europa, não é? Exato. Sim, mas ele precisa de, não basta que sejam más, precisam de ser muito, muito, muito más. A ver se passa despercebido o facto de ele não estar a fazer aquilo que era preciso. Mas, por amor de Deus, parar com este tipo de comparações. Isto é uma coisa vergonhosa. O Congresso Socialista, como se esperava, consagrou a geringonça no fim de semana passado. Como é que interpreta a quase unanimidade em torno de Costa, Pedro Mexia? Da mesma maneira que interpreto com o acrescento do cimento do poder, mas da mesma maneira que eu interpreto a quase unanimidade com que Pedro Passos Coelho foi reeleito como maioria esmagadora no PSD. Eu conheço dezenas de pessoas, e essas dezenas de pessoas certamente se podem extrapolar para serem muito mais do que dezenas no país, do PSD que não querem Pedro Passos Coelho e pessoas do PS que são contra a geringonça. Só que, de facto, os casos são diferentes, mas agora centrando-nos no caso do PS, o poder faz maravilhas. Há pessoas, eu sempre ouvi algumas das pessoas mais violentamente anti-Partido Comunista e anti-Bloco de Esquerda que eu conheço, algumas das quais são figuras públicas, não vou estar aqui a denunciá-las, são do PS. São pessoas que têm uma total repugnância pela esquerda, à esquerda do PS. E estão todas, sem exceção, caladinhas. Ainda assim, houve as discordâncias de Francisco Assis e de Ricardo Gonçalves. Bem, não chegaram para incomodar o Primeiro-Ministro. Sobre Ricardo Gonçalves, quero dizer o seguinte. Há pessoas a quem perguntam qual é o seu herói e dizem Churchill, Mandela, Gandhi, Che Guevara, João 23... João Miguel Tavares diz que é Ricardo Gonçalves, que é o seu herói. Eu queria só fazer notar, este momento. Nós já falámos de Ricardo Gonçalves anteriormente neste programa. Já, sim, sempre com elevação. Mas o Francisco Assis foi de facto representar uma espécie de lince da malcata, que é a pessoa de centro-esquerda, que eu conhecia muitas, mas de repente foram-se todas, ou emigraram, se calhar emigraram todas, não é? Na vaga de imigração, devia-se estudar isso. Quantas pessoas de centro-esquerda emigraram? Porque mas já não há pessoas de centro-esquerda... da malcata parece que está a conseguir resistir e a pouco consegue-se reproduzir. Com uma certa dificuldade, porque há uns que morrem atropelados. Mas... Deus te ouça. Deus te ouça. Com o Congresso do PS num canal e um Haiti-Peru no outro... Por qual dos dois é que optaria, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, eu vou já responder à sua pergunta, mas gostava também de dizer aos nossos ouvintes que não têm hipótese de o fazer, que neste momento nós aqui no estúdio da TSF, aliás, nós estamos em Lisboa, não sei se já tínhamos comunicado isso aos ouvintes ou se estávamos a fingir que não. Pedro Mexia e Carlos Vaz Marques estão nos estúdios do Porto. Por isso é que ainda é mais espantoso o facto do Ricardo e do Pedro Mexia estarem a empernar. Exatamente, é isso mesmo. Não, mas portanto, mas pernas grandes e calças o 45. O que se passa é que nós aqui nos estúdios de Lisboa temos acesso a ecrãs, pantalhas, para não usar estrangeirismos, que mostram são ecrãs porque o europeu é em França. Estão a exibir dois canais de notícias. Eu posso dizer aos nossos ouvintes que neste momento estamos a assistir ao aquecimento do Roménia-França, que é dos mais interessantes que eu tenho visto até hoje. Neste momento, exato, Saponaro está a alongar. Senhores ouvintes, e no outro canal de notícias temos então imagens do exterior do estádio, onde está neste momento um senhor com uma mochila que quer entrar, está também vários adeptos e estão de facto em filas. Estás a insinuar que não são notícias? Não. O facto de estarem a acontecer coisas no mundo? São e boas. Neste momento estão... e vê-se uma bandeira francesa a ser agitada também.
por adeptos. Bom, até porque só faltam 25 minutos para começar o jogo. exato. Respondendo à sua... Eles vão ter que enganhar ainda bastante. Respondendo à sua questão... Eu pretendia saber do interesse que lhe suscitam os congressos partidários em geral e o do PS em particular. Interessam mais quando a liderança está posta em causa, não é? Não é quando é uma coisa norte-coreana em que o líder ganha com 90%. E, portanto, este interessa menos. Depois vejo só o resumo alargado, não é? Vejo só os golos e tal. E dos golos, ainda por cima, o João Miguel Tavares destaca este lance de perigo em que António Costa fala sobre impressionante com tantas coisas graves a acontecer, e a Comissão Europeia preocupada porque o anterior governo ultrapassou o déficit em 2 décimas. E para mim o principal disto é ele estar a desvalorizar a azelice do governo anterior. Porque não é só a azelice do governo anterior, porque o problema não é só os 0,2% dali, não é? É o facto de... O que ele devia dizer era o seguinte: são as medidas para o futuro que não dão confiança, as medidas estruturais. O que ele devia ter dito era: atenção, Comissão Europeia, percebemos a vossa preocupação com o excesso, o déficit excessivo, a pesada herança deixada pelo governo anterior, compreendemos, nós próprios já fizemos essa crítica, é realmente inadmissível, e estes senhores são realmente inclassificáveis. Agora, não façam mal porque nós vamos fazer pior. Nós agora estamos a tomar conta disso. O PS votou o voto da direita. Ao contrário do... É verdade. Estás a falar das sanções, não é? Estou a falar das sanções. Ambos os votos passaram, o da esquerda e o da direita. Foi um momento. O João Miguel Tavares fica então Ministro dos Afogados. É a altura do Pedro Mexia se tornar Ministro da Vacatura. Isso não será um cargo um bocadinho vago, Pedro Mexia? Gostava que fosse vago, mas infelizmente é muito concreto, porque neste momento aconteceu que estão os 2 diretores dos 2 jornais que antigamente se dizia de referência, não sei já muito bem o que é que isso quer dizer. O Público e o Diário de Notícias. O Público e o Diário de Notícias estão ambos de saída, ainda não é muito claro qual é o destino de cada um deles, da Bárbara Reis e do André Macedo, mas a mim preocupa-me porque, enfim, os jornais sem diretor é um assunto temporário. Tenho medo é que haja diretores sem jornais, ou seja, que isto esteja... Todos os assuntos sobre... É um bocadinho como aquelas pessoas que vivem obcecadas com os terremotos. A mim todas as notícias sobre os jornais me inquietam, sobretudo desde aquela famosa entrevista do engenheiro Belmiro de Azevedo, que dizia que ter um jornal para ele não era um negócio, mas um perdócio, um grande neologismo, porque de facto todos estes sinais e a dificuldade de haver diretores que fiquem, por exemplo, muitos anos no jornal e que de certa forma marquem o jornal, como aconteceu com o Vicente Jorge Silva no Público, até com o arquiteto Saraiva no Expresso, e gostes ou não do estilo de cada um deles, não é isso que está em causa, mas esta dança de cadeiras, o André Macedo estava a espancar há 2 anos, desculpem. Portanto, é muito pouco. E eu acho que ele até tinha trazido coisas bastante boas ao jornal depois daquela período em que se tentou fazer do DN uma espécie de tabloide de referência, que é assim uma quadratura do círculo que eu não percebo o que é. Mas inquieta-me isso porque são sinais, é como nos terremotos, são pequenas falhas que podem significar que isto está tudo por um fio. O que é que diria que tem sido predominante na escolha para cargos de direção na comunicação social portuguesa, João Miguel Tavares? Carlos, agora jornalística? Deixe-me só, antes do João Miguel responder, e a propósito ainda da questão dos jornais, Costa Cialni acabou o aquecimento e foi para o balneário a mascar pastilha. Mas vamos continuar então a discutir a situação da comunicação social breaking news, o Ricardo sim. Araújo Pereira, atento ao que de facto é relevante nesta altura e está a concitar atenções. Pergunto ao João Miguel Tavares o que é que lhe parece predominante na escolha para cargos de direção na comunicação social em Portugal. A competência jornalística, as capacidades de gestão ou outro tipo de fatores? Eu acho que hoje em dia é o cabedal. Porquê? Porque isto transformou-se numa profissão de desgaste rápido. Aquilo que o Pedro estava a dizer, este só cá teve 2 anos, a Bárbara ainda assim aguentou, acho que aguentou 7. Mas é uma profissão de desgaste rápido, não é? É muito difícil e muito desgastante hoje em dia alguém estar como diretor de um jornal, porque metade do tempo passa a olhar para as notícias do dia e a outra metade, e se calhar aqui estou a ser generoso com a metade das notícias, não com esta, passa a pensar como em que sítios é que há de cortar, quando não, que pessoas é que tem que despedir.
Isso faz com que seja uma profissão muito, muito violenta. Qual é que é o problema hoje em dia do jornalismo? É que eu acho que a solução, verdadeiramente, para esse problema não vem como tradicionalmente agora vem um brilhante diretor que vai começar a embrulhar as notícias de outra maneira. Aliás, havia uma mania em Portugal que é cada vez que havia um novo diretor havia uma reformulação gráfica. Eu cheguei a trabalhar no DN e eu entretinha-me imenso a gozar com as reformulações gráficas, por isso que era sempre as reformulações gráficas é que iam mudar as coisas. Isto não é um problema de reformulações gráficas. É evidente que eu sou muito crítico do jornalismo em Portugal, acho que devia haver melhor jornalismo, embora essa falta de qualidade do jornalismo em Portugal também esteja relacionada com a falta de meios. E, portanto, o que hoje verdadeiramente os jornais mais precisam é não só de bom jornalismo, isso precisarão sempre, mas é sobretudo de boa gestão. Isso nunca é falado. A comunicação social precisa de génios de gestão, que vem de lá um gênio e descobre finalmente de que maneira é que pode pôr isto a dar dinheiro. E esse gênio da gestão é que não aparece, mas isso não aparece em Portugal nem em lado nenhum. Mas não percamos a esperança. Tem alguma explicação para esta dança de cadeiras permanente? Não é só o Público e o Diário de Notícias, a TSF mudou de diretor, o Observador mudou de diretor, houve uma série de outras mudanças. O que é que lhe parece que está na gênese disto, Ricardo Araújo Pereira? Eu acho que é o facto de as pessoas ser uma espécie de último extrator dos meios de comunicação social tradicionais até finalmente encontrarem o diretor de sonho da era moderna, que é uma pessoa que tenha Facebook. Neste momento, eu sou do tempo em que os média, não é, como o próprio nome indicava, mediavam era um intermediário entre a realidade e o leitor, ou seja, selecionavam os factos que interessavam daquilo que acontecia e davam ao leitor. Neste momento, e esta semana houve um caso interessante para perceber isso, que foi o caso daquela bruxa que aconselhou uma senhora vítima de violência doméstica a calar-se e mimar o marido. Eu fiquei surpreendidíssimo porque nunca pensei que quer as cartas, quer os búzios, quer as entranhas de galinha não pensamento moderno e arejado sobre as grandes questões do nosso tempo. Afinal, não se verifica isso. Mas todas as notícias de jornal, sem exceção, que eu li sobre o assunto, diziam indignação nas redes sociais por causa do seguinte programa. O que significa que os jornais hoje já não vão observar a realidade, selecionar os factos e mostrá-los às pessoas, vão ao Facebook ver o que é que as pessoas do Facebook selecionaram da realidade, que normalmente é aquilo que é que dá para fazer para falar aos gritos, e depois então fazem a intermediação entre o leitor e a gritaria que se passa nas redes sociais. Ricardo, chega a haver programas de televisão onde se comentam tweets em direto. Exatamente. Exatamente. Sério? Já aconteceu? Já. Disseram-me isto, eu não acredito, mas disseram. O Pedro Mexia fica assim Ministro da Vacatura. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana e o tempo já é curto. Vamos analisar agora porque é que o João Miguel Tavares se declara 35. Ainda anda a festejar o título de campeão conquistado pelo Benfica, João Miguel Tavares? Seria bom. Esse é o 35 bom. Não, eu estou com o 35 mau. Mau para quem? É como o colesterol bom e o colesterol mau. Exato, este é o mau. É mau para ti, não é? E para ti é indiferente, não é? Também estás lá de casa, lá em casa, sempre com a pança para o ar, vai trabalhar malandro. Com a reposição das 35 horas de trabalho para os trabalhadores da administração pública. Sim, atenção. Eu não tenho nada contra as pessoas trabalharem 35 horas. O que eu tenho é contra os trabalhadores da função pública trabalharem 35 horas e os trabalhadores da função privada trabalharem 40. E eu não consigo perceber como é que a esquerda, que é tão pró-igualdade, assim... quer lá saber, mas está bem, isso já era assim. Este é dos meus argumentos políticos. Quero lá saber. Mas isso já era assim, dá para tudo. Também já era assim. Não mexemos para tudo. Chegamos ao pé cada vez que o Bloco de Esquerda... Nós achamos para tudo. Muito bom. Cada vez que o Bloco de Esquerda vier protestar contra o capitalismo selvagem, a gente diz, mas isso também já é assim, já é assim há João Miguel muito tempo. Tavares, eu não estou a perceber. Mas eu estou aqui para te explicar, Carlos, diz lá. Muito bem, então, eu faço perguntas, o João Miguel Tavares responde com a sua sabedoria. Exatamente, finalmente. Vista a luz.
O problema, então, não é ter sido feita a lei para que haja 35... De novo, para que os trabalhadores da administração pública voltem a ter as 35 horas. O problema é não ter sido feita uma lei também para que os trabalhadores privados trabalhem esse é o 35 horas. princípio. A questão seria... Não. Esse é o princípio. Ou seja, eu não percebo como é que uma esquerda que defende a igualdade de repente está a defender uma situação completamente... que nada tem a ver com a igualdade, não é? Tem tudo a ver com defende que haja 35 horas para todos. Exatamente, 35 horas para os privados também. 35... Porque é que eu acho que não devem haver 35 horas para todos? Por uma simples razão, porque o país tem um enorme problema de produtividade, então se calhar nesta altura do campeonato é capaz de não ser grande ideia. Então o facto de ter sido um governo de Cavaco Silva a instituir a lei das 35 horas de trabalho diz alguma coisa ou não? Digo que o Sr. Cavaco Silva na altura foi um grande palerma. É isso. E portanto não devia ter feito na altura. Na altura, apesar de tudo, as vacas estavam mais gordas, mas hoje em dia não. As vacas estão muito magrinhas. Okay. E pior do que isso, deixa-me só acrescentar, porque uma coisa... Vamos ver, em novembro, em dezembro, na altura em que o PS apresentou esta proposta, até no seu programa eleitoral, a ideia em si já era bastante parva. Já era muito parva na altura. Mas nós agora estamos em junho. Ou seja, já há novos dados, já há novos números do INE e todos os números são péssimos. O investimento a diminuir, o crescimento a diminuir. Tudo é mau. E, portanto, continuar a manter essa medida nos dias de hoje realmente faz lembrar uma coisa que me lembra é o ódio. Realmente é o ódio do Kassovitz, que é aquela personagem que abre o filme a atirar-se do cimo de um prédio e quando passa por uma janela na direção do chão diz até agora está tudo bem. Até agora está tudo bem. António Costa saltou e até agora realmente ele saltou do prédio. Mas até agora está tudo bem. O Presidente da República deixou uma série de avisos ao promulgar esta lei das 35 horas. Percebeu porque é que Marcelo não vetou já o diploma? Ricardo Araújo Pereira. Acho que não vetou já porque o diploma repõe um direito que tinha sido adquirido. Não. Atenção, este ainda por cima passou no Tribunal Constitucional. Quando o Tribunal Constitucional deixou este. É quase o único que o Tribunal Constitucional deixou. Mas e mesmo este vai atrás. É que o Tribunal Constitucional deixou passar este. Não se trata da reposição do... Claro, sim, é programa de governo, é reposição. Mas eu não acho que o Marcelo deva... Atenção, eu não acho que o Marcelo deva estar a vetar isto, nem acho que isto seja inconstitucional. É apenas uma medida política imbecil. Então deixar ouvir o Ricardo. Não, mas eu olha lá. Não, porque eu queria comentar de facto o que o João Miguel disse. É uma caneladazinha, vá. Antipático. O que o João Miguel disse. E bem? Porque o João Miguel falou na produtividade, relacionando-a com a diminuição do número de horas, quando há estudos que revelam, e neste momento a abertura do europeu vê-se com senhoras a agitarem saias e tal, mas há estudos que revelam que a pouca produtividade de Portugal não tem a ver com as horas de trabalho, antes pelo contrário. Porque trabalhamos muitas horas. Diminuir não, isso. porque os portugueses... se todos trabalhássemos 10 horas, éramos o país mais produtivo do mundo. A questão não é essa, a produtividade, a pouca produtividade em Portugal não se relaciona com o número de horas de trabalho, relaciona-se com a gestão. Mas isso também é verdade. Exato. Mas, aliás, mas a gestão é má, não é? Tu ouves a estrangeirada... não muda a gestão. Tu ouves a estrangeirada a dizer os trabalhadores portugueses estão muito bons. Eles não dizem, os empresários portugueses é absolutamente verdade. O que é que tu Pedro Mexia, subscreve a tese daqueles que dizem que a aprovação desta lei que repõe as 35 horas é uma sujeição do PS aos comunistas e aos sindicatos? Antes disso, deixa-me só dizer uma coisa rapidamente, porque há aqui duas dimensões. Há uma dimensão jurídica do princípio da igualdade, que foi tão invocado no governo anterior e que, enfim, de repente não pode morrer, independentemente de estar ou não verificada a violação desse princípio, mas é uma discussão verosímil. E depois a segunda, que eu acho que é o mais interessante, que é na promulgação, faz este aviso, que é uma possibilidade de fiscalização sucessiva se houver um aumento da despesa, enfim, significativo e que não foi previsto no orçamento. E os jornais noticiaram que só na área da saúde, serão 27 milhões a despesa correspondente aí. Portanto,
é um bocadinho dizer-me assim, eu sou pelo socialismo onde não haja grande aumento de despesa. Eu também, só que isso não existe. O socialismo sem grande aumento de despesa não existe. E, portanto, não sei como é que isso é possível. Há várias coisas que António Costa diz que eu não sei como é que são possíveis. Estou à espera do momento da verdade, porque ele é possível que seja um gênio. Mas ele diz coisas de negação pura e simples da realidade. Já é tarde demais para ser gênio. Dos sindicatos, acho que em algumas matérias os sindicatos está-lhes a ser dado um papel que vai muito para além da definição das questões laborais, que são aquelas que tradicionalmente os sindicatos se ocupam e se devem ocupar, e que, em alguns casos, como no caso do Ministério da Educação, começa a aproximar-se perigosamente de gizar a política do Ministério. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara 35 e agora já temos pouco tempo para os dois últimos temas. O Ricardo Araújo Pereira sente-se reforçado e é um reforço positivo ou um reforço negativo, Ricardo Araújo Pereira? Fui eu que apaguei o microfone. Repare, o reforço... Vamos lá pôr aqui as cartas em cima da mesa. Eu não percebo nada de finanças, não é? Aliás, como Nosso Senhor. Como Jesus Cristo. Portanto, claro, e eu quero amar como Jesus amou. Não perceber nada de finanças como Jesus não percebeu nada. Mas perceber de Roberto Carlos. É o que eu quero, sim. E também José Cid, já lá iremos. Mas José Cid, este é um dos maiores temas de José Cid. José Cid vendeu 500 mil de cópias desta cantiga. Atenção. E quer falar do reforço de capital da Caixa Geral de Depósitos. Isto é um grande tema. Que são 4 mil milhões. 4 mil milhões. Ainda não se sabe bem. Eu queria falar, sabe, porque eu como não percebo de finanças, gostava de falar da semântica, não é? Eu gosto mais de palavras. Reforço de capital, eu acho uma magnífica designação para... vá lá, há outras maneiras de dizer isto, não é? Empréstimo... resgate financeiro. Resgate, sim. Também, resgate já é um eufemismo, portanto, reforço de capital é um eufemismo sobre o eufemismo. E daqui a pouco as coisas não querem dizer nada. E então, o que me surpreende é que, portanto, já neste momento estamos em 2016, não é? Agora são 4 mil milhões para a Caixa, já houve não sei quantos mil milhões para o Banif, não sei quantos mil milhões para o BES, não sei quantos mil milhões para o BPN. Reconheces que é diferente ser um não, é tudo diferente. Ou privado. Sim, é diferente. Além de serem diferentes os casos dos privados entre si, mas aqui é muito diferente. É tudo diferente, mas há uma coisa que é igual, que é não sei se é assim tão diferente, o nosso dinheiro vai lá parar. Não sabes? O que me impressiona... Não quiseram fazer comissão de inquérito. Não é isso que eu estou a dizer. A lógica que está por trás do resgate de um banco público não é a mesma lógica por trás do resgate de um banco privado. Não, a questão é os 4 mil milhões. O porquê dos 4 mil milhões é que pode ser mais próximo de um BES do que aquilo que nós estamos a imaginar, mas não nos deixam saber porque subitamente parece que o Bloco de Esquerda não quer fazer uma comissão de inquérito. Mas, meus amigos, há aqui uma coisa que é sempre igual, não é? Que é a gente que paga. E, portanto, a minha questão é a seguinte. O banco, eu já disse aqui isto várias vezes, eu continuo a não perceber como é que um banco vai à falência. Porque aquilo é o negócio mais fácil do mundo. Aquilo é pegar em dinheiro barato e vender mais caro. Já falámos disso aqui. É um produto que não se estraga. Ninguém chega ao banco e diz: olha, estas notas são de anteontem. Não, aquilo está sempre bom. Está sempre bom. E, portanto, é preciso ter um talento muito especial para fazer um banco ir abaixo. E mais, para fazer ir abaixo com esta ordem de grandeza de valores. E eu fico sempre surpreendido de viver num mundo em que eu vou à feira e para comprar uma maçã, há um senhor que está com uma régua e mediu as maçãs, a União Europeia mediu aquelas maçãs para que eu não possa obter uma maçã que não está dentro do parâmetro regular. Agora, isto com maçãs, eles são muito, muito severos e com as maçãs. Agora, e camisinhas também. Sim, exato. Agora, com as aplicações financeiras, com aquilo que um banqueiro pode fazer, pelo visto é tudo à balda. Eu gostava mais de comer uma maçã bichada do que ter bicho na carteira. Se faz favor. Temos de avançar, já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara reforçado e temos de saltar já para os decretos. Isto é bom, só eu é que falo. Com o Pedro Mexia a decretar: podemos ir ao IKEA. Ou IKEA, ou como é que se diz? Ou IKEA. Vamos dizer IKEA. Mas é feminino. A IKEA? A IKEA? Sim, mas ninguém diz. A IKEA. Bom, porque isto é os nossos ouvintes depois esclarecem. Porque o Podemos, o Partido Espanhol, que agora é Unidos Podemos, que vai em coligação com a Esquerda Unida, apresentou um programa de governo que tem duas particularidades. Uma delas é que é feito como se fosse um catálogo da IKEA. Sim, de mobiliário
Cada capítulo é fotografado na casa, ou não sei se é a casa deles, não interessa, mas num espaço doméstico em que um dos membros do partido explica as suas opiniões e as suas propostas. O Pablo Iglesias agora aparece sempre de gravata. Há vários artigos na imprensa espanhola a tentar descodificar o que é que aconteceu. E parece que está a dar resultado porque já ultrapassaram o PSOE. Portanto, isso é um bom anúncio para a gravata. E em segundo lugar, eles dizem que anunciam o programa como um programa não anticapitalista, mas social-democrata. O que é, de facto... Já vi que não há tempo para comentar, eu queria comentar isto, mas teremos tempo para falar do Podemos. Vamos voltar a falar disto. O João Miguel Tavares decreta muito rapidinho o antitriunfalismo. É porque o Marcelo Rebelo de Sousa disse... Perdemos o microfone. Desculpa, Marcelo Rebelo de Sousa disse mais uma coisa muito bonita, que é: somos portugueses e como sempre triunfaremos. Parem com isso. Não quero mais triunfar, não parem de moralizar os portugueses. E mais, como sempre, mas quando é que a gente triunfou, pá? Diz-me uma vez, diz-me uma. Cala, toma Marcelo. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta uma expressão transmontana. Bem meu finto. Sabe porquê? Porque todos os transmontanos que eu conheço, Carlos, foi assim que reagiram quando eu lhes perguntava: olha lá, tu perdeste sequer 2 minutos que fosse a pensar sobre opiniões que pessoas possam ter e são desagradáveis sobre a tua terra, e todos eles disseram: bem meu finto. Uma homenagem a José Cid. A José Cid e a qualquer pessoa que queira dizer coisas sobre qualquer sítio. Quer dizer, não é uma coisa que não bem meu finto. Bem meu finto. Está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias a esta mesma hora, só aqui na TSF. Novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira, que agora vai ver a bola.